Olá, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, para que a gente trate de literatura, de temas gostosos, para que a gente possa refletir, para que você possa ter resenhas de livros, para que você ou fale a sua opinião daquilo que você já leu, ou então que você se empolgue com a resenha para que possa vir a ler o texto e assim fazer a sua própria reflexão a respeito do tema, das personagens, enfim, daquilo que o autor quis passar para você. Não é a primeira vez que eu falo isso e não será a última. O autor nunca, ou a maior parte, não, nunca. Ele não quer que você concorde com ele. Não. Ele escreve um tema de acordo com o ponto de vista dele para aquele narrador, que pode ser em primeira pessoa, pode ser terceira pessoa, pode ser de vários pontos de vista, o narrador pode te enganar ou não, mas ele não quer que você concorde, muito pelo contrário, ele quer te passar o tema e a partir daí passa a ser um gosto coletivo, a obra passa a ser uma entidade que pega um gosto coletivo. Bom, como eu vou te pedir mais uma vez, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, ao final, dê um like que me ajuda. E além de tudo, compartilhe esse vídeo para pessoas que possam se interessar pela leitura. Não só deste livro que nós vamos tratar hoje, mas enfim, de outros tipos de leitura. Você, sendo estimulado a ler, começa a interpretar textos. E aí, além de facilidade em vocabulário, em se expressar melhor perante o mundo, você começa a interpretar melhor o mundo. Mesmo que nada mais faça sentido, você consegue tirar algum caminho, alguma luz que a literatura te deu. E você consegue angariar isso sem perceber as sapiências vão entrando na sua mente, você consegue fazer uso delas conforme você for exercitando o seu cérebro para tanto. Você tem que exercitar primeiro a sua vista para que ela leia bastante e depois as sinapses do cérebro começam a trabalhar. Assim como músculos que você trabalha na academia, o cérebro é a mesma coisa. Se não utilizar, vai atrofiar, por isso vai por mim. Você sabe que não só aqui, mas no Instagram a gente tem uma parceria que eu te ajudo a se tornar um leitor. Não precisa ser um ávido leitor, basta que você leia, que você tenha o hábito de ler, pouquinho, devagar. Ninguém tá querendo que você leia 700 páginas de uma vez, mesmo porque você não vai conseguir, vai se frustrar, vai se auto-sabotar e vai desistir. Por isso, vá pelas minhas dicas, devagar e sempre. Você vai ver que você vai chegar lá, basta você querer. Por falar em tamanha complexidade humana... Ai, eu tô com meu microfone longe de mim, gente. Fica ruim, né? Vamos agora falar de pertinho, parar de gritar, que é tão difícil para mim. Mas bora lá. Bom, hoje nós vamos tratar de uma obra maravilhosa de Érico Veríssimo. Olhai os lírios do campo. Quem já leu alguma coisa de Érico Veríssimo? Depois eu pego aqui uma coisa que eu quero mostrar. Érico Veríssimo é um gaúcho maravilhoso. Ele escreveu O Tempo e o Vento. Eu não li O Tempo e o Vento, mas eu assisti 2 vezes O Tempo e o Vento pela Rede Globo. O Capitão Rodrigo era o Tarcísio Meira. Quem não se apaixonou pelo Capitão Rodrigo, gente? Bibiana era a Bia Sardo, a Ana Terra era a Glória Pires bem novinha. Eu gostei tanto que eu me lembro de uma cena que o pai da Glória Pires disse pra ela era uma indígena, né? Ela era uma gaúcha que vivia na terra. Não sei se ela era indígena, não lembro. Mas ele falou, você não pode perder a sua honra. Ela virou pra ele e disse, minha honra está enterrada num descampado. Ah, acabou com ele, com essa bobajada toda de honra. Anos passados, né? É bom pra gente refletir a respeito do que nós conquistamos hoje em dia. Mas Ana Terra, Bibiana, Capitão Rodrigo, ai, pra mim moram no meu coração. Eu ainda pretendo ler O Tempo e o Vento, que é sempre melhor, né? Mas assim, a minissérie da Rede Globo foi sensacional. Bom, mas vamos aqui para olhar os lírios do campo. Este livro foi escrito em 1938, um ano antes da Segunda Guerra Mundial. E esse livro foi o que fez com que Érico Veríssimo pudesse se dedicar à literatura. Foi a partir daí que ele começou a ganhar dinheiro e se dedicar só para isso, desistir das outras atividades. Sonho de todo escritor, pode ter certeza. Mas o Érico Veríssimo, apesar de ter conquistado isso, ele não gosta de olhar os lírios do campo.
Do campo, é. Ele acha piegas, ele acha que uma das personagens ela é incognoscível, uma delas, porque não retrata a realidade. Mas eu achei que ele pegou um pouco pesado com ele foi um pouco duro, porque eu acho que ele reuniu tanta coisa, tantos cenários de uma época, de um período grande, é uma vida de uma pessoa, até a parte adulta da vida dela. Então, assim, e ele abordou, foi uma fase do começo do século XX que aconteceu muita coisa no mundo. E ele conseguiu abordar a parte política, social, econômica, psicológica, emocional. E o livro traz tudo isso para você de uma forma leve. Mas você tem que entender que foi escrito em 1938, a linguagem é um pouco diferente. Talvez ele esteja um pouquinho mais rebuscado, que na verdade não é, mas para quem está acostumado a ter as palavras de hoje, fazer as leituras de hoje. Então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de paciência. Não chega a ser um Machado de Assis, que é bem mais rebuscado porque é do século XIX, mas é Érico Veríssimo. E sabendo da fama dele, sabendo tudo que ele fez, da dedicação que ele teve para a literatura, de tudo que ele nos trouxe, cabe a você ter um pouquinho de paciência e se empenhar um pouquinho, sair da zona de conforto da leitura calma, tranquila e atual para algo que você possa aprender com o passado. E neste livro você vai aprender bastante. Nós temos aqui o Eugênio. Como eu já disse outras vezes, o Érico Veríssimo não faz nada à toa. O Eugênio é porque ele era um homem voltado muito para ele, para atender aos gostos dele, para realizar os sonhos dele. Ele pensava muito nele. Portanto, ele tem esse Eugênio egoísta que a gente precisa administrar direitinho para poder entender. A primeira parte do livro começa com o Eugênio recebendo um telefonema dizendo que a Olivia vai morrer, a sua amiga de uma vida vai morrer e ele precisa ir visitá-la. E ele chega para a mulher dele e fala: olha, eu preciso ir para a cidade. Ele entra no carro com o motorista, você já percebe que ele é de uma classe social alta nessa fase da vida, e demora 3 horas para chegar na cidade. E nessas 3 horas ele vai rememorando a sua vida, suas experiências, e tendo até mesmo uma certa crítica com aquilo que ele viveu. Que talvez na época ele não pensasse, mas agora ele justificasse, agora ele se recriminasse. Enfim, você lendo, você vai ter esses insights a respeito do Eugênio. Bom, numa das memórias dele, ele fala a respeito da sua infância, que ele era pobre, ele era filho de um alfaiate. E a mãe dele também trabalhava na escola, algo assim. E ele e o irmão dele, e a família eram de 4 pessoas, viviam numa situação complicada, difícil. E o seu pai fazia roupas, tanto para o pessoal da escola quanto de fora, mas ganhava muito pouco. Da forma que podia, eles sustentavam, os pais sustentavam aquela família. E o Eugênio odiava ser pobre. Ele era filho de alfaiate e, ao mesmo tempo, ele tinha roupa surrada, a calça dele estava rasgada. E ele sofreu bullying com relação a isso. Gritavam calça rasgada, calça rasgada, calça rasgada. Ele sofria demais. Ele era o irmão mais velho. E o irmão mais novo, ele defendia o Eugênio na escola por conta para que ele não se sentisse tão ofendido. Mas mesmo assim não adiantava. Nessa época que o Eugênio é criança e que ele vai lembrando, ele começa a perceber nessas lembranças da vida o quanto ele odeia a pobreza, o quanto ele odeia aquela situação, que ele não quer viver ali, ele não entende por que tem que participar daquilo. Ao mesmo tempo, no mundo está acontecendo a Primeira Guerra. E isso é falado em 2 períodos. Tanto na casa dele, que tem um suposto advogado ali que era tido como para conversar com o pai do Eugênio, assim como também na escola, um professor passou por aquilo, eu acho que está no final da Primeira Guerra, eu acho que já acabou. Um professor já viveu aquilo e tem os transtornos da guerra que na época não eram falados, não tinha diagnóstico para isso. E o professor vem a
a dar aula, a lecionar na escola, e os alunos sofrem com a presença desse professor diante das consequências que a guerra trouxe para ele e indiretamente para os demais alunos. Bom, o Eugênio sabe que ele quer sair daquela vida, ele não quer ficar ali. E ele acaba entrando na escola de medicina. Ele se torna um médico. Nessa época que ele está casado com a Eunice, também outra Eunice, ele já é médico. Ele cursou medicina porque ele era o que mais estudava. Então foi para ele que foram todos os empenhos da família para que ele viesse a estudar. No final da Primeira Guerra, gente, no mundo, a Europa destroçada, ela acaba dependendo muito dos Estados Unidos, que vendiam demais. Com o tratado que foi feito para o final da Primeira Guerra, a Alemanha estava destroçada e fizeram com que ela ficasse cada vez mais destroçada, pagasse cada vez mais coisa e não tivesse dinheiro. Só que o mundo vai virando e as pessoas no mundo não dão atenção pro sofrimento, pra imposição de forças além da conta daquela nação, daquela pessoa. Depois vem um maluco e tira tudo do eixo, né? Aí falo, nossa, da onde saiu? Da onde saiu não, gente. Tudo é uma justificativa. Basta olhar. Então, assim, os Estados Unidos vendiam demais. Só que a Europa começa a se reerguer. E neste período, não precisa, quando ela começa a se reerguer depois da Primeira Guerra, ela já não compra tanto lá dos Estados Unidos, que tem produção alta. E nós entramos aí, não só por esse motivo, mas por outros também, na queda de 29, na quebra da bolsa, que fez com que muita gente falisse, muita gente se suicidasse por conta do prejuízo que foi causado na economia mundial, principalmente americana. Aqui no Brasil, no entanto, nós temos a época da política do café com leite, que é quando indicava o mineiro indicava o paulista. E assim foi por muito tempo. O último que fez isso foi o Washington Luiz, que ao invés de indicar o mineiro, indicou Júlio Prestes, que não chegou nem a sentar na cadeirinha. Pois é, que era também um paulista. E, nesta época, Eugênio já cursando, olha só como ele pega tudo isso. Olha só como o Érico Veríssimo faz uma abordagem grande, além de trabalhar a complexidade humana. Ele aprofunda muito nas personagens, nas mudanças, nas chamadas, no ponto de virada do herói. Ele aprofunda isso. E não de uma forma simples, hein? Não é assim, ele olhou, viu, sentiu, mudou. Não. É complexo, é cheio de vai e volta, de perguntas e respostas, de perguntas não respondidas. Érico Veríssimo foi sensacional. Não sei por que ele não gostou desse livro, porque esse livro é demais. Bom, aí o Eugênio tá na faculdade de medicina, faz amizades com algumas pessoas ricas. E uma das vezes que ele demonstra o máximo de sua crueldade foi quando ele tava com dois amigos ricos andando, e esses dois amigos nem ligavam muito pra ele, pra falar a verdade, conversavam mais entre si. E ele vê o pai dele subindo com as roupas que ele vai entregar na mão. E o que acontece? O pai tira o chapéu e fala: bom dia, Genoca, tudo bom? Ele passa reto e não cumprimenta o pai. Na hora que ele faz isso, por conta da postura que ele quer ter em relação aos amigos, aos supostos amigos que também não dão a mínima pra ele, no mesmo momento que ele faz isso, que ele tem vergonha do pai, no mesmo momento ele já se arrepende. Mas ele também não consegue ter força pra voltar, porque ele era tão fraco, ele era tão egoísta, ele era tão raso em relação às situações em si, que ele não consegue ter força pra voltar e pedir perdão. E isso fica na sua cabeça. Tanto que ele chega em casa à noite pra jantar e foge do olhar do pai. Ele não consegue olhar nos olhos do pai. E aí você começa a ter ódio do Eugênio. Ódio não, você tem um dele, sabe? Assim, pessoa que você não quer nem ver. Bom, não bastando que chega uma hora que não consegue mais fugir do olhar, né? Uma hora os olhares se encaram. O pai, ao invés de dar uma bronca, que era o que ele preferia, o pai pergunta: Genoca, tá precisando de mais roupa? Gente, é de ferir o coração, assim, de cortar e falar: meu filho, olha o que você fez!
seu lá e xingar, olhando daqui, né, gente? Sem calçar os sapatinhos dele. Que, como eu disse, não tem justificativa. Tem um porquê de tudo, mas não se justifica o que ele faz. Mas existe um porquê. Bom, e a partir que ele se torna médico, que assim ele acha que ele vai ter uma condição de vida melhor, ele percebe que não. Só que antes dele se formar, no dia da formatura, ele reencontra ou vê novamente Olivia, que é a única mulher médica da sua turma. Olha a época, olha a época. E eles saem da formatura e vão caminhar. E vão conversando. E ele começa a dizer todas as mazelas da vida dele, o que ele espera do futuro, e bababá, e bababá. E ela, então, o que será que vai ser da gente daqui a 10 anos, tal? E ela tem uma vida muito mais simples, ela quer muito menos coisa, só que ela é muito mais plena dela, ela é muito mais conhecedora dela e da vida em si. Eugênio não, ele é mais ambicioso, mas ao mesmo tempo ele não conhece nem a si, nem a família, nem as coisas simples, nem a Olivia mesmo ele dá bola. Só que a partir daquele encontro, ele passa a amar a Olivia e só vai se dar conta disso muito tempo depois. Bom, ele segue a sua vida e começa a ver a pobreza das pessoas, e ele relata muito isso no vídeo. No livro, ele relata, ele fala da pobreza, que não pode ter um Deus que permite tanta miséria, pessoas com roupas tão sujas e tudo mais, e aquilo vai amargurando cada vez mais ele não chega nunca onde ele quer, porque na verdade ele não consegue resolver o problema dele interno, ele só quer resolver através do externo, e quer ver que ele não vai conseguir? Sabe por quê? Porque ele casa com com Eunice. E Eunice, ela é rica. E ela fala de Freud, ela tem uns assuntos mais requintados, mais diferentes. Ele nem gosta tanto dela, mas quando ele percebe o que ela pode favorecer, ele vai. Ele vai. Vai sem muito querer ir, mas acaba indo, porque na final ele sempre quis aquilo mesmo, ele nem para pra pensar se ele quer outra coisa agora. Ele simplesmente vai porque ele queria sair da pobreza. E foi, e saiu. Pergunta se ele aproveitou. Pergunta se alguém que faz isso aproveita. Não aproveita, gente, não aproveita, porque não consegue sentir, não aprende a sentir. Pensa no ter e não no ser. Parece óbvio, parece clichê. Não é, porque você precisa primeiro ser aqui, para depois, quando você tiver o mínimo que seja ou o máximo que seja, você consiga continuar a ser. Você consiga saber sentir. O Eugênio não sabia sentir, ele não conseguia dar vazão aos sentimentos dele, de tão infeliz que ele era, de tão pouco conhecedor de si ele era. Então, ele quando conquista o dinheiro, uma posição social, ele não consegue nem mesmo administrar aquilo. Ele não suporta nem mesmo a Eunice. Ele mora com o sogro, é claro, numa casa XYZ, e tem um amigo, que é o Felipe Lobo, que vai ser o construtor do Megatério, é o maior prédio de Porto Alegre, sim. Enquanto Eugênio trabalha nos sindicatos, na fábrica do sogro, num consultório que o sogro marca com ele, Eugênio tem casos na verdade um caso extraconjugal, pelo que eu entendi, que é com a mulher desse suposto amigo Felipe, que é a Isabel. Isabel e Felipe têm uma filha, Dora, que vai ser a peça mais importante na segunda parte do livro. Essa primeira parte, a pessoa mais importante é a Olivia. O Eugênio perspassa as duas personagens por conta da evolução que ele vai adquirindo. Mas a Olivia é o ponto dele um pouco inverossímil na visão do Érico Veríssimo, perdão, é um pouco inverossímil de tão bem que ela enxerga a vida, e a Dora, que parece uma menina mais real diante dessas circunstâncias. Antes de dar o ponto de virada, a Olivia muda. Eles têm um caso, eles chegam a ter uma relação, ele e a Olivia, mas nada muito eficaz, nada muito concreto. Tanto é que ele nem precisa desistir da Olivia para casar com a Eunice, porque eles não têm nada. Ela é mais uma amiga porque ela é pobre, ela é médica como ele, entendeu? Então ele vai ser feliz com a Eunice, o que não consegue.
Bom, o que acontece? Nessas 3 horas que ele vai até o hospital, ele começa a pensar a respeito da sua infância, do que ele fez, do quanto ele foi injusto com o pai, do sumiço do irmão, do pedido da mãe para que ele não deixasse de procurar o irmão. E é um pedido que ele sempre tenta, ele faz sempre um movimento para que isso aconteça. Se tem uma coisa de bom do Eugênio nessa fase é que ele não esquece do pedido da mãe. Bom, aí mostram vários atendimentos que ele faz com vários pacientes. Ele tem o Dr. Seixas, que eu não me engano, que é um médico mais velho que ele, muito desolado da vida também. E ao final, esse Dr. Seixas acaba conversando com ele a respeito do que agora você está empolgado com isso, mas mais tarde você vai ver que isso não importa tanto. Então, esse Dr. Seixas, não diria que ele é um homem resignado com a vida, na verdade, ele é um cara mais frustrado com a vida e tenta passar esse tipo de experiência pro Eugênio. Tipo, não se empolgue muito porque a coisa não vai virar. E um dos atendimentos que o Eugênio faz, que ele vai na casa de muitas pessoas, deixa de cobrar de muitas pessoas, porque as pessoas não têm dinheiro, e ele faz os atendimentos. Ele entra numa cirurgia, não sabe o que fazer, como se você estivesse no começo de carreira, você não sabe o que fazer. A primeira audiência que eu fiz também não sabia nem onde eu tava, nem o que eu falava. Mas ele, ao invés de ir aprendendo com isso e se lembrando das coisas que ele fez que não eram de acordo com a experiência, porque ele afinal não as tinha, com as experiências, né? Ele acaba meio se lembrando de uma forma meio pejorativa, meio jocosa de si. Nunca vendo a sua evolução. Ele era tão descontente com ele que ele não conseguia nem ver a sua evolução, porque na verdade ele nem tentava evoluir. Ele não praticava nada disso conscientemente. Ele ia evoluindo, só que porque a vida faz a gente ser assim. A vida dá determinadas lições que às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente acaba repetindo de ano. Se a gente não passa na prova da lição, a gente repete de ano. Ou seja, a vida aplica novamente outro power em você para que você possa, opa, agora acordei, agora eu sei do que tá tratando, agora eu vou aprender. Mas para isso você precisa ter muita consciência de si, consciência da vida, para que você não fique perdido nas circunstâncias, nas situações que a vida apresenta. Bom, tem um pouco de spoiler, é claro, se você não quer spoiler, pare aqui, senão, se você não se importar, é uma coisa meio que óbvia. Olivia morre. E ela deixa uma carta para ele. E é nesta carta que ela deixa o Sermão da Montanha, que eu vou ler um pedacinho aqui, porque simplesmente é sensacional. Então vocês vão ver um pouco de reflexo no meu óculos, mas eu preciso fazer isso, tá? Porque a gente não pode deixar passar. Essa carta é grande, não vou ler toda aqui, mas a gente precisa... Gente, onde tá? Achei, peraí. Uma das partes que dá nome ao livro, ela fala assim: quero que abra os olhos, Eugênio, que acorde enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio. Leias apenas o Sermão da Montanha. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Está claro que não devemos tomar todas as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. E antes ela dá uma puxadinha de orelha dele assim, ó. Quando eu ainda estava em Nova Itália, li muitas vezes teu nome ligado ao do teu sogro em grandes negócios, sindicatos, monopólios e não sei mais o que. Estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor, as relações de criatura para criatura. De que te serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? O que vocês acham?
Tem uma outra parte aqui que eu não consegui deixar. Ai, é uma parte, tenho confiança e não fique triste, que ela fala... Pudeste encontrar... Aí ela fala... Ah, gente, ela fala do ateísmo dele. Ela fala assim... Mal nos conhecíamos e tu me cumprimentaste com timidez. Tu realmente me esquecesse nos dias seguintes, tal, não sei o quê. Hoje tens tudo quanto sonhavas, posição social, dinheiro, conforto, mas no fundo te sentes ainda como aquele Eugênio indeciso e infeliz, meio desarvorado e amargo, que subia as escadas do edifício da faculdade envergonhado de sua roupa surrada. Ou seja, a roupa dele não era surrada só quando ele era pequeno, continuou na faculdade. Continuou em ti a sensação de inferioridade. Perdoa se te falo assim. Ah, gente, ela era demais. O vazio interior, a falta de objetivos maiores ainda existe em você. Começas agora a pensar no passado com uma pontinha de saudade. Gente, a carta é inteira uma lição de vida, não só para o Eugênio, para todo mundo. Por isso que o Érico Veríssimo acha que a Olivia não é muito verossímil, porque é difícil existir uma pessoa assim. Mas se você tem um pouco mais de sapiência, você consegue passar para aquelas pessoas que ainda não aterraram, sabe? Ou se, na verdade, aterraram demais, não conseguiram evoluir. E o Eugênio é um desses. Ela consegue, mesmo distante, claramente ver quem é o Eugênio. Uma tristeza, né? E é exatamente isso que ele é. Ele tem uma autoestima pouquíssimo trabalhada. E vou te dizer uma coisa, que a literatura me mostrou. Se as crianças não forem bem criadas pelos seus pais, criadas não com escolas caras, presentes caros, cursos e viagens, não. Criadas no sentido humano da coisa. Perguntar o que a criança quer e ao mesmo tempo dizer que existe uma hierarquia, que ela não pode querer tudo, que ela tem que expressar a sua vontade, mas dentro de normas e regras dentro da casa. E se não for feito isso com uma criança, quando ela crescer, ela cresce manca. Como, por exemplo, o Eugênio, que se você ler o livro, você vai ver claramente o que aconteceu na infância dele. A falta de conduta ali, claro, os pais não fizeram por mal, mas foram o que eles sabiam, pessoas muito simples. Mas a criança mal trabalhada, mal criada, com má criação, não malcriação, ela vem um adulto com probleminhas de autoestima. Por isso, se você se identifica com isso, trabalhe isso em você, para que você busque, através da literatura, uma evolução, para que você não precise repetir as lições, para que você caia no mesmo obstáculo que a vida te coloca até que você aprenda a evoluir. Bom, nesta carta aqui, ele descobre a surpresa que Olivia deixa para ele. Ele demora um pouco, mas vai para casa e fala para a mulher: olha, eu não quero mais saber de você, eu quero me separar, porque eu tenho outra mulher. Mas tudo bem, ela fala, tô acostumada, na sociedade aqui, na alta sociedade, isso é normal. Ele fala, não, mas ela já morreu, inclusive, mas o meu amor é dela. Aí ele começa a perceber e ele larga tudo e propõe tudo pra ele, hein? Pode ficar, não fica com ela não, mas não faz isso, porque perante a sociedade isso é horrível. E eles tiveram que colocar incompatibilidade de gêneros, porque o que eles poderiam colocar? Ele parece que foi falado mal dele, que ele era, como é que chama? Impotente e tal, ele não ligou mais pra nada. Até isso acontecer, gente, até dar essa primeira virada, né, vai para a segunda parte do livro, o Érico Veríssimo ainda trata da Segunda Guerra, porque esse Felipe, que é o amigo dele, no qual ele tem um caso com a mulher, um caso bem bobo, assim, um caso porque queria ter, porque não sente nada pela mulher, conversa com o sogro do Eugênio na sala que eles frequentam, tal, coisa de gente fina. Eles falam sobre a guerra, sobre os judeus, sobre o anti-sionismo. E o Eugênio ouve aquilo, mas não se manifesta. Observa o Felipe, as ponderações nazistas que ele fazia, enquanto ele se preocupava apenas em construir o megatério e ser um construtor famoso e rico, porque ele era o maior prédio de Porto Alegre. Nesta virada de jogo que o Eugênio dá em busca de si, na qual ele nem percebe muito bem e não é uma coisa tão simples nem tão fácil,
ele continua atendendo as pessoas e cuidando da surpresa que a Olivia lhe deixou. E com essa surpresa, ele teve que se remodelar. E nos atendimentos que ele vai, tem um que ele, em especial, é muito importante, eu acho. É um pai de família que é chamado, que a família chamou o Eugênio e falou, olha, meu marido e meu pai, o pai dos jovens ali, ele tá doido porque ele quer se internar. Ele não tá doente, mas ele quer se internar num hospício, num manicômio. Ele vai atender o rapaz, o suposto doente, e o doente fala, não é isso que eu quero. Olha, nunca me deram valor, eu sempre tentei trazer o melhor, não consigo cumprir com todas as metas que me colocam e eu percebo que não dá mais. Então eu vou me internar porque eu não tenho mais condições de suportar a sociedade. Ele é um desencaixe da sociedade, assim como o Eugênio. O Eugênio é perfeitamente desencaixado da sociedade, porque num primeiro momento ele era pobre e quer ser rico. No segundo momento, ele está rico, mas não consegue se enquadrar na alta sociedade. E num terceiro, ele larga tudo para ser pobre. E aqui tem ruído, aqui tem fricção de pedra, porque também não é fácil voltar, largar tudo para ser você. Isso que muita gente não entende. Tem pessoas rasas, pessoas fúteis que querem a riqueza, querem casar com um homem rico, querem ficar rico com facilidade, sem ter o mérito para isso. Mas muitas vezes isso não dá certo, porque você quer ficar rico casando com uma pessoa da alta sociedade. E você não é da alta sociedade. Aqui vai dar conflito, gente. Vai dar conflito. Ai, Evelyn, as pessoas não podem subir na vida, melhorar? Podem. Você só que tem que entender quem é você, da onde você veio, qual o seu lastro histórico de vida. Quem é você na vida diante daquilo que foi construído. Daqui pra frente, a partir do momento que você já se construiu, dá uma olhadinha, vê o que você pode ascensionar sem necessariamente ser da alta sociedade ou sem necessariamente pertencer à alta sociedade por conta apenas de dinheiro. Você pode pertencer por ser uma pessoa culta, por ser uma pessoa alegre, por ter amigos que te levam para isso, sem precisar mudar o seu modo de ser, o seu modus operandi. Você tem sempre que melhorar, mas dentro daquilo, dos seus valores, dos seus princípios, daquilo de bom, tudo que é virtude. E o Eugênio não consegue isso, nem pra lá, nem pra cá, nem aqui, nem não consegue. E aqui, quando ele larga tudo e vem pra vida normal dele, ele tem fricção com a pobreza, ele tem fricção com a vida, que é a vida arranhando, pra mostrar, ó, você tem que sentir, você tem que ver. E ele percebe que o rapaz que quer ser internado tá certo, ele tá certo, porque ele tá desencaixado e ele também tá desencaixado. Ele não tem isso de uma forma consciente, tá? Não é clara, você percebe isso se você tiver olhos de ver, claro, mas não é, o Érico Veríssimo não deixa isso claro. Partindo para essa segunda parte, a pessoa da história, quem leva a história é a Dora, a filha do Felipe e da Isabel, da ex-amante do Eugênio, com um amigo dele, o Felipe Lobo, que quer construir o megatério. A Dora namora um judeu. O pai é quase um nazista, você imagina só a situação. E o médico mais velho, Dr. Seixas, amigo do Eugênio, fala, ó, isso aí não vai dar boa coisa não, já conheço gente, se tem uma coisa que eu conheço é gente, ele fala, então, ó, não vai dar boa coisa não, vai dar probleminha. E deu, claro que deu, né? Dora engravida. E o Dora e o, como é que é o nome do menino? Samuel, um negócio assim, acho que é Samuel. Ele vai lá eles vão no Eugênio, que é o único que eles entendem como amigo, porque a Dora via o Eugênio, ela conseguia enxergá-lo, assim como ele conseguia se comunicar com ela. Eles vão lá para pedir pro Eugênio fazer um aborto, e o Eugênio não concorda. E vai atrás e tenta falar com o Felipe, e tenta ver o que vai acontecer. Vai falar, ó, eles vão entender, calma, não faça, não se precipite. O Eugênio começa a lutar pelo bem, não pela sociedade, não
pela alta sociedade, pelos rótulos que colocam nas pessoas. Não, ele tenta pensar pelo bem. Afinal, Olivia deixou isso escrito para ele. Olivia escreveu várias cartas para ele durante a vida, porque ela morava em outra cidade. E durante a leitura, ele vai lendo alguns trechos dessa carta. A única que ele lê inteira é essa maravilhosa que ela fala dos lírios do campo. Que ela fala, não se preocupa tanto com a matéria. Deus deu isso pra gente. Os pássaros, eles voam e Deus promove a comida deles. É isso que meio a visão cristã propõe pra gente. Se você não levar ao pé da letra, literalmente, pra ficar vagabundeando e esperar que Deus, né, dê tudo pra você, não, pode não, né, gente? Tem que trabalhar, conseguir ir atrás, evoluir, né? E só que com as cartas da Olivia, com a vida que ela deixou pra ele, assim que ela morreu, ela morre para dar vida. Ela ama tão verdadeiramente que com a sua morte ela dá mais vida pro Eugênio. E com isso ele consegue seguir o caminho dele. Ele consegue fazer a jornada do herói que ele precisa. A gente acaba o livro não sabendo se ele realmente conseguiu encontrar o herói dentro dele. Conseguiu realmente se abster de todas as coisas. Você vê várias mudanças. Você vê muita coisa evoluindo ali. Mas você não vê o livro acabou e a gente tá ok com o Eugênio. Não. A gente tá ok com a luta dele. É assim que dá pra ser. E, enfim. E acabar que Dora acaba morrendo. E o Felipe ainda o culpa por ter deixado com que eles saíssem de lá. O casal saísse de lá. E ele fica pensando, meu Deus, ela não precisava ter morrido. O Megatério não precisava existir, que é o que ela fala na carta. Tantos edifícios para não ter mais almas morando nisso. O Felipe construiu aquele que ele queria, conquistou a fama que ele queria, saía nos jornais e tudo mais. E ele perde a filha, única filha, por conta de um aborto, por conta do nazismo dele, de não permitir, do preconceito com o judeu que a filha namora. Temos que pensar no dia de hoje. E nós temos que ver aqui, nós estamos dentro do Estado Novo, do Getúlio Vargas, nós estamos aqui. Nessa época, onde ele trabalha, que ela fala, você trabalha em sindicato, você faz nos monopólios, nas construções, tudo. Tem muita gente trabalhando, muita gente sem regulamentação de lei. Não existe regulamentação de leis para proteger o trabalhador. Foi aí que veio Getúlio Vargas e fez a CLT para proteger o trabalhador, que é um pouquinho exagerada hoje, mas tudo bem. Ela precisou existir. Ela precisava ser remodelada, né? Mas ela precisou existir. Então, assim, Getúlio Vargas foi necessário para o país naquela época. Precisava da ditadura? Claro que não. Uma ditadura não é bom, de nenhuma forma. Nenhum ditador é bom. Algumas atitudes dele, o voto secreto, que hoje em dia todo mundo pronuncia, todo mundo briga para dizer o seu voto, que eu voto nesse. Não, o voto é secreto, é uma conquista. A gente abre mão dessa conquista, já percebeu? As coisas são tão difíceis de conseguir, depois a gente abre mão. Então, assim, a gente precisa pensar, repensar, refletir, entender quem é Eugênio na nossa vida. Que parte do Eugênio existe dentro de nós, que parte da Olivia quer viver em nós. Quem somos nós perante o preconceito do Felipe? Quem somos nós com a resignação, frustração do Sr. Seixas? Quem somos nós dentro do desencaixe de uma sociedade? Ou seja, o livro do Érico Veríssimo faz com que a gente pense e repense. Todas as personagens somos nós. A gente consegue ver dentro de nós cada um deles. Um é maior, outro é menor, um não abriu ainda, não aflorou, você nunca viu, mas vale a pena. Cada personagem aqui tem um viés humano e você precisa ler para poder refletir. Por isso, aqui vai a minha dica. Não perca tempo, vá atrás, leia de pouquinho. Se empenhe na leitura, reflita. Se tiver dúvida, escreva para mim. Se já leu e não concorda com alguma coisa que eu falei, por favor, coloque nos comentários. Aqui eu não sou a dona da verdade, muito pelo contrário. Eu só tô dando a minha opinião daquilo que eu li, da reflexão que eu fiz. Mas é você quem vai dizer. É você que vai me dizer o que você achou, se você concordou ou não. Bom, falei demais hoje, ficou extenso, eu sei. Peço desculpas, mas é que o livro merecia todo esse detalhamento. E olha que é um corte, hein? Tem muito mais para aprofundar.
Por isso, vá atrás dessa leitura. Vai fazer bem pra você. Deixa o like e compartilha para alguém que precise ler, que precise ouvir o que eu disse aqui, que precise iniciar na leitura, por favor. Isso me ajuda no engajamento. Falou? Muito obrigada. Um beijo grande. Até mais.